Então, Dilma Rousseff, fala tanto em abrir arquivo de ditadura, eu vou começar abrindo aqui uma parte do teu arquivo. Dilma Rousseff, só em 68, assalto ao Banespa, planejamento do assassinato do capitão americano Chandler, assalto à Casa de Armas de Ana em São Paulo, assalto ao Banco Mercantil em São Paulo. Em 69, assalto ao quarto RI, Quitaúna, Osasco. Assalto à casa do governador Adhemar de Barros, junto com o Carlos Mink, seu colega de ministério agora. Assalto ao quartel da Força Pública em Barro Branco. E tem mais coisa. Vamos abrir os arquivos, Dilma. Essa ficha aqui tem que ser, né? Está na frente do seu plano de governo para 2011. Nos orgulha todos nós, com certeza. Mas o seu currículo está incompleto. A senhora faz tudo pela metade. Eu sou amiga do presidente. A senhora não termina obras, fica dizendo que terminou, mas não terminou. Mas eu sou amiga do presidente. Não dá para confiar na senhora. O seu currículo mente muito. Mas eu sou amiga do presidente. Minha senhora, assim não dá. Meu filho, dá sim. Eu sou amiga do presidente. Será que basta ser amiga do presidente? Temperamento, alguns críticos, muitos críticos e alguns até aliados falam que a senhora tem um temperamento difícil. O que a gente espera de um presidente é que ele, entre outras coisas, seja capaz de fazer alianças, de negociar, ter habilidade política para fazer acordos. A senhora, de que forma pretende que esse temperamento que dizem ser duro, difícil, não interfira no seu governo, caso ele? No caso, por exemplo, a senhora falou de não haver cacetete, mas talvez seja a forma da senhora se comportar. O próprio presidente Lula, esse ano, num discurso durante uma cerimônia de posse de ministros, ele chegou a dizer que achava até natural haver queixas contra a senhora, mas que ele recebeu na sala dele várias pessoas, colegas, ex-ministros, ministros, que iam lá se queixar que a senhora maltratava eles. Olha, Por exemplo, como presidente, não tem uma hora que tem que ter facilidade de negociar, por exemplo, futuramente no Congresso, futuramente com líderes mundiais, ter um jogo de cintura aí? O presidente falou em maltratar, né? Não, o presidente não falou em maltratar. O presidente falou que eu era dura. Ele disse isso, a senhora me perdoe, mas o discurso dele está disponível. Ele disse assim, as pessoas diziam que a senhora que foram maltratados pela senhora, mas a gente também não precisa ficar nessa questão até o fim da entrevista. Tem outros temas. O presidente falou em maltratar, né? Não, o presidente não falou em maltratar. O presidente falou que eu era dura. Ele disse isso, a senhora me perdoe, mas o discurso dele está disponível. Ele disse assim, as pessoas diziam que a senhora que foram maltratados pela senhora, mas a gente... Eu queria fazer algumas questões que a gente não gostaria se a senhora puder responder rápido, mais um bate-bola, coisa que a gente não gostaria que ficasse fora. Como é que a senhora se define politicamente? A senhora é socialista? Eu sou. É uma boa pergunta do leitor aqui, vai brigar com você lá depois, né? Sobre o aborto, qual a posição da senhora? A legislação atual é adequada ou a senhora defende uma ampliação? Olha, eu acho que tem de haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja. A descriminalização. Você acredita em Deus? Olha, eu acredito numa força superior que a gente pode chamar de Deus. E acredito mais do que nessa força, se você me permitir, acredito na força dessa deusa mulher que é Nossa Senhora. Queria perguntar, primeiro, a sua posição em relação ao aborto. E segundo, se a senhora passou pela experiência de fazer um aborto. Olha, eu acho eu duvido que alguma mulher, e acho que, por exemplo, falando de você sabe disso, defenda e acha o aborto uma maravilha. O aborto é uma agressão ao corpo. Além de ser uma agressão, dói, né? Além de doer. Imagino que a pessoa saia de lá muito baqueada. Todas as minhas amigas que eu vi passar por experiências assim, entraram chorando e saíram chorando. Eu acho que
o aborto, do ponto de vista de um governo, é uma questão, não é de foro íntimo, é uma questão de saúde pública. Você não pode hoje segregar mulheres e deixar que certos métodos, que hoje são contradiços, né, numa população de mais baixa renda, você vê uma opção de gente, principalmente nos grupos de mulheres, você vê essa conversa muito forte. O uso das agulhas de tricô, aquelas compridas, o uso de chás absurdos, o uso de métodos absolutamente medievais. E enquanto isso, segmentos há uma certa falsidade social, que as mulheres de mais alta renda vão para hospitais, clínicas privadas ou qualquer coisa assim, e lá fazem o aborto. Então acho que do ponto de vista de um governo, não é uma questão, não pode ser tratada como uma questão de foro íntimo. É uma questão necessariamente de saúde pública e tem que ser seriamente conduzida desse jeito. E a realidade que existe é essa que eu estou dizendo. Uma parte da população não tem acesso a esse serviço. Ministra, essa questão e várias outras... legalmente a favor da legislação que obrigue a ter tratamento para as pessoas, para não correr risco de vida, igual nos países desenvolvidos no mundo inteiro. O senhor está defendendo a criação de um atendimento público para quem quer para quem estiver em condições de fazer o aborto, ou querendo fazer o aborto. Ou seja, um ato de livre escolha. Um ato de livre escolha. Eu acho que tem que ser tratado como uma questão de saúde. É a posição da Igreja Católica, que acha que isso é um Eu entendo perfeitamente. Acho que a Igreja Católica, vivendo numa democracia, tem absoluto direito de externar a posição. A senhora é católica? Eu sou, antes de tudo, cristã. Considerando que, em setembro de 2007, no seu terceiro congresso, o PT assumiu a descriminalização do aborto e o atendimento de todos os casos no serviço público como programa de partido, sendo o primeiro partido no Brasil a assumir este programa, considerando que, em setembro de 2009, o PT puniu os dois deputados, Luiz Bassuma e Henrique Afonso, por serem contrários à legalização do aborto, considerando como, com todas essas decisões a favor do aborto, o PT e o atual governo tornaram-se ativos colaboradores do imperialismo demográfico, recomendamos encarecidamente a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, em consonância com o artigo 5º da Constituição Federal, que defende a inviolabilidade da vida humana, e conforme o Pacto de São José da Costa Rica, desde a concepção, independentemente de suas convicções ideológicas ou religiosas, que, nas próximas eleições, deem seu voto somente a candidatos ou candidatas e partidos contrários à descriminalização do aborto.